Fala investidor, fala investidora, eu sou Alex, esse é o canal Picador na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo BTG Pactual Logística, fundo imobiliário, é o BTLG11. A gente vai ver o relatório mensal aqui mais recente sobre o fundo que saiu agora em junho de 2022. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no canal, eu vou pedir para você se inscrever para não perder os próximos vídeos que a gente for fazendo por aqui e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, qual que é o objetivo do BTLG aqui? Então, o fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações do segmento de logística. Então, é um fundo logístico, como o próprio nome diz, e a gente vê algumas características aqui do fundo. Então, o código de negociação é BTLG11. A gestora é BTG Pactual, gestora de recursos, são 11 emissões que esse fundo já fez. A periodicidade aqui dos rendimentos é mensal, como a maior parte dos fundos imobiliários. Tem uma taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e são 16 milhões de cotas emitidas desse fundo. E aqui a gente vê o pagamento de proventos, então a data base foi no dia 13/5 de 2022 e a data de pagamento foi no dia 25/5 de 2022. O rendimento aqui, 72 centavos por cota, e o mês de referência foi em abril de 2022. Aqui mais algumas informações sobre o fundo. Então, o valor de mercado aqui de 1.731 milhões, é um fundo grande, tá? O valor de mercado dele aqui por cota é de R$ 103,49. E o valor patrimonial está abaixo aqui, em R$ 98,81, um retorno aqui de 37,95% em 24 meses. O rendimento, como a gente viu, de 72 centavos por cota. São 166 mil investidores que esse fundo tem. Até comenta aí para mim já se você é investidor desse fundo ou não. E eu já aproveito para te lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Estou apenas trazendo as informações mais recentes que a gente tem sobre esse fundo aqui, informações públicas, para te ajudar a tomar decisões aí com relação a esse fundo. Aqui a gente continua o dividend yield do fundo 8,35%. Um volume mensal de 70 milhões de reais aqui. Então, se a gente dividir pelos 20 dias mais ou menos úteis no mês de negociação, a gente tem mais ou menos uns 3,5 milhões de reais aqui de volume médio diário de negociação. O fundo tem 15 imóveis e a média ponderada aqui de prazo de vencimento dos contratos é de 5 anos. A vacância financeira do fundo está em 2% e a BL total aqui em 554 mil metros quadrados. Bom, vamos dar uma olhada aqui na mensagem do gestor do fundo. Então, em abril de 2022, o BTLG gerou um resultado de R$ 1,24 aqui por cota, distribuindo 72 centavos por cota a seus investidores. Com base na cota aqui de fechamento do mês, essa distribuição representa um dividend yield de 8,3% ao ano. Em 24 meses, o retorno é de quase 40% aqui, como a gente já viu, versus o IFIX, que teve 8% negativo de retorno. E desse resultado, eles subtraíram o valor dos rendimentos pro rata referente às novas cotas da 11ª emissão do fundo, seguindo o racional melhor detalhado na próxima página aqui, como a gente já vai ver. A receita imobiliária desse mês novamente foi impactada de forma positiva e pontual, então aqui não é recorrente, pelo reconhecimento de parte do lucro da venda dos ativos ao fundo MGLG11, que vai ser distribuído aos cotistas ao longo do semestre. E aqui pela frente comercial, eles tiveram a concretização de uma nova localização do ativo de Mauá para a locatária Obramax. Também aqui a gente vê do grupo Leroy Merlin, com prazo de 5 anos. Então, com a locação, a nave B do galpão fica 100% ocupada. A gestora informa que o parque tem sido bastante demandado por potenciais clientes e que a velocidade de locação está correspondendo à sua expectativa. Em pouco mais de 6 meses a entrega do imóvel, já se firmaram 6 contratos de locação. Eles lembram também aqui que o imóvel conta com uma RMG, uma renda mínima garantida aqui por 16 meses a partir de sua aquisição e que vence em abril de 2023. E finalmente aqui em relação ao encerramento da venda dos ativos ao fundo MGLG11, o fundo celebrou no dia 13 de maio a escritura de venda dos ativos Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo. Com isso, para a conclusão de 100% do negócio do MGLG, resta pendente apenas a formalização do distrato BTG Dutra, no Rio de Janeiro, que deve acontecer até a primeira quinzena de julho, tá, do mês que vem. Aqui vamos dar uma olhada no histórico do resultado. Então, o rendimento aqui, a gente vê as diferentes classes aqui de rendimentos e despesas. A gente vê que o rendimento se manteve estável aqui desde novembro de 2021, em 72 centavos, e
um aumento aqui na receita imobiliária, saímos lá de 67 centavos em novembro de 21 para R$ 1,77 agora em abril de 2022. E um destaque aqui também para a reserva gerencial, como a gente pode ver aqui em abril de 22, 86 centavos por cota. Bom, aqui a demonstração de resultados lá de abril de 2022. Como a gente pode ver, a receita contratada em 10 milhões de reais, a receita imobiliária 26 milhões de reais, uma receita financeira de 800 mil reais e um total de receitas aqui em 27 milhões de reais. As despesas do fundo com ativos e financeira somaram 3 milhões de reais e a gente vê o resultado aqui de 24 milhões de reais, bem acima aqui de março, por exemplo, que foi 18 milhões de reais e uma distribuição de 72 centavos por cota. Aqui com relação aos recursos alocados aqui da 11ª emissão, eles captaram 150 milhões de reais, o patrimônio do BTLG alcançou 1 bilhão 654 milhões de reais, destinaram os recursos aqui para o pagamento da parcela de dívida atrelada ao CDI de maneira a otimizar a estrutura de capital do fundo, um LTV projetado de 6%, e aqui a distribuição de rendimento aos participantes da oferta, então o BTLG 11, 15 milhões de reais, 271 mil reais aqui BTLG 12 e 1 milhão 228 mil reais BTLG 13, um total de 16 milhões 728 aqui de rendimentos distribuídos. Aqui a receita de locação e o valor patrimonial da carteira, são vários imóveis aqui, o mais relevante deles Mauá, depois a gente tem Jundiaí, Ford, Fortaleza, Ribeirão, tá? Esses são os 5 principais imóveis do fundo, tanto em receita de locação quanto o valor patrimonial. Os rendimentos, os vencimentos dos contratos aqui tem uma média ponderada de quase 5 anos, a maior parte deles aqui, 64%, vence após 2026. Revisional ou vencimento aqui da receita contratada também 43% depois de 2026. A gente tem aqui uma certa relevância entre 2023 e 2024, com quase 50% aqui, 43% dos revisionais ou vencimentos. Com relação ao mês de reajuste, maio, julho e agosto são os meses mais relevantes. E a localização, 94% da área bruta locável do fundo está em São Paulo, mas ele tem 1% aqui em Santa Catarina e 5% no Ceará. Aqui o indexador da receita contratada, IGPM 33%, IPCA 67%. Os inquilinos, a gente tem uma variabilidade bem grande aqui, então uma variedade muito grande de inquilinos. Logísticas 25%, desenvolvimento 23%, alimentos e bebidas aqui 15%, e-commerce 17%, e aí a gente tem o restante em varejo, papel e celulose, automobilístico e farma com 5%. Os contratos aqui, 47% deles são atípicos e 53% típico. E o perfil dos ativos, a maior parte é logística. Tem também um pouco aqui desenvolvimento, 23%, varejo 2%, industrial 8%. Com relação aos tipos de multa aqui, quase 50%, 47% é saldo remanescente, 4% 13 a 18 aluguéis, 4 a 12 27% e 19% até 3 aluguéis. A ocupação financeira do fundo tem se mantido estável desde novembro de 2021 em 98% e a alavancagem aqui não está muito grande, como a gente pode ver, o fundo tem quase 2 bilhões de reais em ativos e 233 milhões de reais em CRIs aqui de dívida, tá? Mas tem um caixa aqui interessante, 179 milhões de reais, então está bem tranquilo aqui a LTV de 11,8%, o fundo não está tão alavancado assim. Aqui é interessante a gente ver a localização dos ativos do fundo. Então, os ativos BTLG em São Paulo, né, no raio 80 por percentual da receita. A gente sabe que, com relação aos imóveis logísticos, quanto mais próximo das regiões metropolitanas, principalmente de São Paulo aqui, está mais próximo do cliente final, então tende a ter um preço um pouco maior aqui no aluguel. Então, até 30 quilômetros de São Paulo, 49% da ABL desse fundo aqui, né, percentual da receita aqui por localização. 60 quilômetros de São Paulo, 19%, 3% 80 quilômetros, mais de 100 quilômetros, 19% e outros 11% aqui. Então, a gente vê os raios aqui com relação a São Paulo, são vários ativos do fundo que estão dentro desses raios de 30 e de 60 quilômetros. Vamos dar uma olhada mais geral aqui nos imóveis do fundo. Então, o BTLG Mauá tem uma BL potencial de 88 mil metros quadrados, contrato multiusuário. Ribeirão Preto, 57 mil metros quadrados, também multiusuário. Jundiaí, 100 mil metros quadrados, também multiusuário. São Bernardo do Campo, aqui, 460 mil metros quadrados, tem uma participação de 25% do fundo, ainda está em desenvolvimento.
BTLG Dutra São Paulo aqui 19 mil metros quadrados, o contrato atípico. Em Guarulhos aqui uma BL de 20 mil metros quadrados, contrato multiusuário. Em Imbu também em São Paulo 30 mil metros quadrados, multiusuário. Em Hortolândia, São Paulo, uma BL de 36 mil metros quadrados, uma vacância de 36%, contrato multiusuário. Aqui o BRF Fortaleza, no Ceará, né, 23 mil metros quadrados, um contrato atípico até 2032. West Rock, Araçatuba, também em São Paulo, 26 mil metros quadrados, um contrato atípico. BTLG Santana de Parnaíba, 18 mil metros quadrados, 0% de vacância financeira. Natura São Paulo, 63 mil metros quadrados, um contrato atípico até 2033. A Koch Navegantes aqui em Santa Catarina, 9 mil metros quadrados, um contrato típico até 2037. Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo, os dois imóveis foram vendidos aqui, então eles saíram da carteira do fundo. E aqui a gente tem um detalhamento maior aqui sobre a parcela da dívida que vai ser quitada no curto prazo. Então tem dois CRIs aqui, 22 milhões de reais de volume e 33 milhões de reais, CDI mais 4,4% e CDI mais 3,06%, isentos aqui de multa no terceiro trimestre de 2022. Essa é a alavancagem aqui de 233 milhões de reais, como a gente viu agora há pouco, e tem mais três CRIs. O CR3 aqui, 60 milhões de reais, CDI mais 2,7%, um CRI aqui de 71 milhões de reais, IPCA mais 5,9%, que é uma multa aqui de 0,35% do saldo, vezes aqui a duration remanescente, e um CRI com volume de 40 milhões de reais, IPCA mais 5,92%, sem multa. Então, como eu falei, o ativo aqui de quase 2 bilhões de reais, a alavancagem de 233 milhões de reais, se a gente pegar o quanto esse fundo tem no caixa, mais os fundos imobiliários líquidos em que ele investe, está relativamente tranquilo aqui, mas de qualquer forma, se você não gosta de fundos com alavancagem, esse fundo, saiba, tem alavancagem. Bom, e aqui a cotação histórica, o volume mensal, então lá em maio de 2021, a gente teve 142 milhões de reais aqui de volume negociado, e agora em abril de 2022, 70 milhões de reais, a cota a gente vê saiu mais ou menos de uns 110 reais aqui para quase 100 reais, a cota não variou tanto assim, tá? No último ano, e no mês aqui de abril de 2022 a gente vê a diferença aqui, o BTLG teve 0,5% de rentabilidade, enquanto que o IFIX 1,2%, mais que o dobro, o CDI líquido aqui já considerando o imposto de renda de 15%, 0,7%, e o Ibovespa 10,1% negativo aqui, então pelo menos do Ibovespa o BTLG bateu, então não está tão ruim assim, só de ter uma rentabilidade positiva nesse ano aí a gente já está dando glória aí, né? E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. Eu vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente publicou no nosso canal para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. E é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!